Busquemos nesta caminhada separar juntos com o sonho de Deus. A ajuda também da manifestação dos nossos milagres. Estamos cantando. É aqui que deságua o Rio Doce, aqui no mar. A Romaria das Águas, Sexta Romaria das Águas, da bacia do Rio Doce. Aqui em Regência, no distrito de Linhares, aqui no Espírito Santo. Tenha bondade, tenha compaixão de todos nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza Rio o quê? Aí, ó, Rio Piracicaba. Isso. Nós queremos assim louvar e bendizer a Deus, a província eclesiástica de Mariana e o Regional Leste 3 da CNBB, cantando e bendizendo a Deus que caminha com o seu povo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tens piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tens piedade de nós. São vós sois do Santo, são vós do Senhor, são vós do Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 Oremos.
Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste momento, gostaríamos de convidar todas as crianças para que possam assim trazer a palavra de Deus. A gente pede aqui as pessoas que estão aqui na frente para deixar livre. E como criança, e com as crianças, queremos fazer chegar a palavra de Deus aos quatro cantos das nossas igrejas particulares, Minas Gerais e Espírito Santo. Ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá. Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá. Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Com negro, com o índio, vamos louvar. E com toda a comunidade, vamos festejar. Vamos lá. Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá. Ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá. Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Tendo acolhido a palavra de Deus, agora escutemos esta palavra. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes
e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliado, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Vamos ouvir, aleluia. Jesus fará, aleluia. O Evangelho, aleluia.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui estamos, teimosos, retirantes, buscadores, poetas sociais, peregrinos da esperança, romeios, povo de Deus. Aqui estamos convocados por Deus. Aqui estamos não simplesmente com um movimento social, que não é coisa ruim, não deve ser demonizado. Aqui estamos movidos pela nossa fé. O ponto alto desta sexta Romaria das Águas e da Terra é justamente esta celebração aqui junto à praia, perto justamente aqui da foz do Rio Doce. Toda a bacia do Rio Doce foi atingida por este rompimento da barragem, que não foi acidental, que não foi obra da natureza, mas resultado da ação humana. Há responsáveis que precisam ser apontados. Há reparações que são questão de justiça. Há a necessidade de recuperar toda a bacia do Rio Doce, todo esse ecossistema que foi atingido. Mais ainda do que uma reparação que é justa e necessária. É um trabalho muito mais empenhativo. E o que nos move estar aqui é justamente a conscientização, a mobilização, o crescimento na compreensão da nossa vocação e da nossa missão de cuidadores da casa comum. No dia 5 de novembro de 2015, rompeu a barragem.
dejetos desceram por toda a bacia do Rio Doce, trazendo morte, destruição, arruinando culturas, postos de trabalho, bens materiais, destruindo a natureza, animais, plantas, até chegar aqui à foz do Rio Doce. No estado do Espírito Santo, o Rio Doce atravessa toda a bacia, toda a diocese de Colatina. Por isso essa sexta romaria, pela primeira vez, sai dos limites do estado de Minas Gerais e chega ao Espírito Santo. É como que um percurso que se completa, continua, porque a luta vai prosseguir, mas desde lá, a Arquidiocese de Mariana, e aqui está entre nós um que Deus chamou, como nós ouvimos no Evangelho, ele chamou, constituiu e enviou. Geraldo Lírio Rocha, por favor, fique de pé. Arcebispo emérito de Mariana, primeiro bispo da Diocese de Colatina, ex-presidente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Era o arcebispo de Mariana quando houve o rompimento da barragem. Pôde contemplar a triste cena, pôde partilhar mais recentemente conosco, dentro do processo dessa sexta romaria, no terceiro seminário que realizamos em Linhares, a sua experiência de perceber, logo depois do rompimento, sobrevoando ali aquela região, tudo destruído. Bento Rodrigues, ainda não tínhamos a noção de todo o alcance da tragédia, que é a maior tragédia socioambiental da história do Brasil. Ali ele viu animais, cavalos se debatendo, cachorro perdido, as vidas humanas ceifadas. Agradecemos, Dom Geraldo, a sua presença, o seu testemunho, no alto dos seus 81 anos de vida, quase 40 de bispo, ao deixar a Arquidiocese de Mariana, o governo pastoral, Dom Geraldo dizia assim: termina a função, continua a missão. Obrigado, Dom Geraldo. A missão continua, o senhor está aqui conosco. Sua presença é preciosa, é profética. Aqui está conosco Dom Décio Sozai Zandonadi. Pode ficar de pé, por favor, Dom Décio, segundo bispo da Diocese de Colatina. Também no alto dos seus 80 anos de idade, 25 de bispo, 50 da ordenação sacerdotal, salesiano, foi bispo auxiliar de Belo Horizonte e bispo, segundo bispo da Diocese de Colatina. Obrigado, Dom Décio, pela sua presença, pelo seu testemunho. Conosco também Dom Luiz Fernando, bispo de Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi bispo, grande missionário, passionista, foi bispo em Moçambique, em Pemba, onde também teve a coragem profética de enfrentar muitas forças poderosas que provocavam conflito, marcadas pela ambição, desrespeitando o povo. E agora nós temos a alegria de tê-lo conosco nesse nosso Regional Leste 3 da CNBB. Por favor, Dom Luiz, fique de pé. Obrigado pela sua presença, seu testemunho profético e missionário. Não vou apresentar todos, queridos padres das várias dioceses, da nossa, de fora, diáconos, religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, povo de Deus, aqui nos reunimos, repito, convocados por Deus. Ouvimos a primeira leitura, são as leituras deste domingo do tempo comum. Nós ouvimos na primeira leitura como Deus convoca o seu povo. Moisés subiu o monte, Moisés está com o povo de Deus, e a aliança é celebrada. É importante isso para que nós percebamos a memória, não só dos acontecimentos mais recentes, as romarias anteriores que foram realizadas em Minas Gerais,
quatro dentro da província eclesiástica de Mariana, porque a Bacia do Rio Doce passa por toda a província eclesiástica de Mariana, e a última, quarta, em Guanhães, né, que não pertence à província eclesiástica de Mariana, mas é uma região de forte mineração também, de muitos desafios, e agora aqui no Espírito Santo. Poderíamos recordar muitas coisas da história, mas eu quero recordar aquilo que está na liturgia. Vejam como Deus, que convocou o povo, começou por uma recordação, nos lembrando daquilo que Ele fez por nós, de toda a libertação. Nosso Deus não é um Deus que assiste a história lá do alto, mas é um Deus que ouve o clamor do seu povo, vê o seu sofrimento e desce para libertar esse povo, suscitando lideranças, suscitando, formando um povo que Ele chamou, está na primeira leitura que aqui foi proclamada, de povo sacerdotal, de nação santa. Estamos no ano vocacional. Vocação é graça e missão. A eleição do povo não é um privilégio, é uma responsabilidade. É um privilégio se nós entendemos que somos chamados para a missão, uma missão que Deus nos confia. Mas não é um privilégio no sentido de que pudéssemos ficar de braços cruzados como se fosse um povo segregado dos demais povos, das outras pessoas, daqueles que não pertencem de alguma forma a este povo. É um povo constituído em favor de toda a humanidade, isso já no Antigo Testamento. É um povo que deve dar o testemunho da santidade de Deus. É um povo que deve dar testemunho da santidade da lei de sabedoria que foi entregue ao povo de Deus. É um povo que deve se comprometer com o reino de Deus. O Evangelho nós ouvimos. Jesus olhou para a multidão, e que bonito aqui o que eu estou vendo. A multidão, a natureza, o mar, as ondas, o vento. Jesus olhou para a multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, gente sem liderança responsável, comprometida com o bem comum, com a promoção da justiça, da solidariedade, da fraternidade. Estamos cheios de pessoas, cercados por pessoas gananciosas, por um sistema de produção e consumo que destrói a natureza, que exaure a criação de Deus. Jesus olhou e teve compaixão. E a primeira atitude de Jesus foi uma atitude de oração. É o que nós estamos fazendo aqui. E aqui junto de nós está essa cruz que vai ser fixada. Estamos aqui num clima de oração. Jesus pediu ao Pai: roguemos para que o Pai envie operários para a messe. A segunda comparação. A primeira foi da ovelha sem pastor. A falta de lideranças responsáveis, comprometidas com o povo, comprometidas com a justiça, comprometidas com o reino. A segunda comparação é a comparação da colheita. Vejam quanta coisa nós temos para colher dessas 6 romarias e dessa romaria de hoje. Aqui em Regência, Foz do Rio Doce, nós temos também, me recordava Dom Geraldo, um farol que foi erguido e tem uma história. Houve um naufrágio nessa região no tempo da regência, quando era menor o imperador Pedro II, e o caboclo Bernardo, que aqui habitava, salvou todos aqueles que estavam naquele naufrágio. Mais tarde, levado à presença do imperador, foi-lhe perguntado o que ele gostaria de receber como recompensa, e ele disse: para mim nada, mas eu gostaria que lá tivesse um farol para evitar outros naufrágios. Essa é a história de Regência, história bonita. A nossa romaria deve ser um farol para que outros não tenham que passar por aquilo que a Bacia do Rio Doce está passando. Então toda a nossa realização aqui, ela tem um grande significado. Depois que Jesus falou da oração, pedir ao Senhor que mande operários para a sua messe. Que bom, padres, diáconos,
consagrados, seminaristas, povo de Deus, que bom que vocês estão aqui. Significa o compromisso de vocês com o chamado do Senhor para olhar para esse povo. Qualquer ministério, qualquer vida consagrada nasce da compaixão de Jesus pelo povo. Ninguém pode se arvorar em consagrar a sua vida e assumir o ministério se não tem compaixão pelo povo. É pela compaixão pelo povo que Jesus chama e constitui. E nós ouvimos aqui o nome daqueles 12. E Jesus também faz uma escolha de acordo com a cultura daquele povo. O que Jesus está fazendo? Ligação dessa leitura do Evangelho com a primeira leitura. Ele está reconstituindo o povo de Deus. Aquele povo que o Senhor havia constituído lá na libertação do Egito, lá na caminhada do Êxodo. Esse povo se afastara. E agora Jesus olha para esse povo como ovelha sem pastor e vai reconstituí-lo. E vai reconstituí-lo a partir da sua cultura. Não eram 12 as tribos de Israel? Então Jesus chama 12 apóstolos, 12 enviados. Nós precisamos ter uma evangelização e uma ação que respeite as culturas. Agradecemos a presença dos povos originários e que nos ajudaram, inclusive, aqui a rezar para os que puderam ver, tanto no ato penitencial como no canto do Glória. Eles que sabem cuidar tão bem da natureza, como temos que aprender dos povos originários. Devemos respeitar todas as culturas. Também aqui nessa região, mais ao norte, em São Mateus, era a região de chegada dos escravos negros. Nós temos que respeitar todas as culturas, todos os povos, todas as religiões. Somos todos irmãos, como nos lembra o Papa Francisco na sua encíclica Fratelli Tutti, inspirada também em São Francisco na sua mensagem universal. Somos todos irmãos. Mas nós temos essa missão. Jesus dá instruções muito concretas. Ele olha, constitui e envia. E ele dá instruções. Primeiro, para irem só as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não estranhemos, não é um fechamento. É que a missão também tem que ser planejada. Uma ação desordenada não leva a nada. É preciso que o trabalho evangelizador, que a ação social, ação política sejam coordenadas, que sejam organizadas. Quando Jesus multiplicou os pães, ele mandou que a multidão se assentasse, que se dividisse em grupos. Ele partiu daquilo que tinham. É preciso organizar as pessoas. Daí as pastorais, as dimensões, os movimentos, toda a riqueza que temos na nossa igreja e fora dela. Então Jesus dá essa instrução. Mas a evangelização primeira do povo de Israel era só um meio, porque Israel deveria ser instrumento para a evangelização do mundo inteiro. E Jesus diz que eles devem anunciar o reino de Deus, e devem curar os enfermos, expulsar o mal. Estão vendo? Quando a igreja cuida dessas questões, ela está cuidando da missão que ela recebeu do Senhor. O que é curar os doentes? O que é expulsar o mal? É expulsar tudo aquilo que é contra a vida. As instruções têm que ser muito concretas, como nos lembra o Papa Francisco, por exemplo, nos encontros com os movimentos sociais. Terra, teto, trabalho. Vamos repetir. Terra, teto, trabalho para todos. São instruções concretas. O Papa lembra essa. Nós precisamos da terra para a vida. Há uma destinação comum dos bens. Não é possível que alguns acumulem bens, explorem a natureza, destruam a natureza e prejudiquem os outros, e não pensem nas gerações que vêm depois. É preciso que todos possam ter casa, teto, moradia, mais do que teto, né? E é preciso que todos tenham trabalho, porque não devemos viver de esmola, mas o trabalho é para nós fonte também de aperfeiçoamento humano, de participação na criação de Deus. Os problemas sociais e os problemas ambientais estão interligados. Nos ensinou o Papa Francisco com a encíclica Laudato Si, inspirada em São Francisco de Assis, o Cântico das Criaturas, que ele publicou
no ano de 2015, no dia 24 de maio, meses antes do rompimento da barragem, que aconteceu em 5 de novembro de 2015. Tudo está interligado. Vamos repetir. Tudo está interligado. Problemas sociais e problemas ambientais. Então, meus queridos irmãos, a nossa missão é libertar as pessoas de tudo aquilo que impede que todos tenham a vida em abundância que Jesus Cristo veio trazer. Ele escolhe os 12 e os envia com essa missão. E como eu disse, não é simplesmente um movimento social e político, é também, mas não é só, é muito mais profundo. Nós devemos cultivar a mística do cuidado pela natureza, do cuidado pelos irmãos. Quando Deus criou o mundo, nós lemos naquela bela página do Gênesis, que está inspirando essa nossa sexta romaria, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tudo era belo. Cada dia da criação, naquele poema do primeiro capítulo do livro do Gênesis, diz: e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. É uma poesia. E quando criou o ser humano, Deus viu que era muito bom. Então Ele nos criou a sua imagem e semelhança, para participar da sua vida e para nos fazer também cuidadores uns dos outros e cuidadores da casa comum. Mas quando nós nos afastamos de Deus e nos tornamos rebeldes pela desobediência, nos tornamos também fratricidas, eliminamos o irmão, não o reconhecemos como tal, vemos como concorrente, como inimigo. É o que aconteceu naquele episódio de Caim e Abel emblemático, né? Caim, o forte, mata Abel, que é o fraco. E quando Deus interpela Caim: onde está o teu irmão? Ele responde: por acaso eu sou cuidador do meu irmão? É isso que somos, cuidadores dos nossos irmãos e irmãs. Somos todos irmãos e irmãs. As empresas não podem fazer o que querem, a economia não pode ter essa autonomia em relação à política e à ética, mas devem estar todas voltadas realmente para o bem comum, para o bem coletivo. É preciso que nós sejamos cuidadores uns dos outros e cuidadores da casa comum. Em relação ao irmão, temos que voltar a essa fraternidade. E em relação à natureza, esse dominai não é um dominai no sentido de exaurir, de extrair, mas é cuidar. São muitas as passagens bíblicas que mostram esse cuidado. Não vou repassá-las aqui. Tivemos um seminário em Barcandu, no dia 4 de maio, no dia 11 de maio em Colatina, no dia 25 de maio em Linhares. Tratamos de vários desses temas. Tivemos ato cultural em Colatina no dia 15. E aqui, nessa semana missionária, depois da abertura em Ibiraçu, no dia 11 de junho, toda uma semana mostrando a ligação de tudo isso que estamos tratando nessa romaria com a nossa fé. Aqui estamos como pessoas de fé, como discípulos missionários de Jesus Cristo e como cidadãos, como pessoas que sonham com um mundo novo. Por isso que eu disse, somos peregrinos da esperança. Daqui a pouco, ao final da nossa celebração, essa cruz será carregada e fixada aqui na praia em Regência. Essa cruz quer simbolizar a nossa fé, aquilo que está expresso na segunda leitura de hoje, carta aos Romanos. Nós fomos justificados pela fé. Aquele povo sacerdotal com o qual Deus sonhou e que está lá já no livro do Êxodo, esse povo sacerdotal é reconstituído por Jesus, agora no seu sangue, no crucificado. Como diz a segunda leitura, Ele derramou o seu sangue por nós. O povo eleito representou toda a humanidade ferida pelo pecado e condenou Jesus à morte, mas Ele morre perdoando. Ele é fonte de reconciliação. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele, tendo nos amado, nos amou até o fim. Por isso estamos aqui nessa missa. Vamos agora celebrar, partindo o pão, consagrando o pão e o vinho,
corpo e sangue do Senhor, memorial da paixão do Senhor. É isso que se realiza em cada missa de forma incruenta. A cruz então é símbolo do amor, não só símbolo do suplício. Por isso é que nós somos otimistas, por isso a nossa presença aqui em Romaria, e que não termina aqui, e sem ilusões, sem falso otimismo. Sabemos que a luta é imensa, é uma luta, como foi dito, de Davi contra Golias, mas é uma luta que tem do nosso lado Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Tudo parecia perdido quando Jesus morria na cruz, mas o Pai o ressuscitou na força do Espírito, e por isso, celebrando o mistério pascal aqui em Regência, nós estamos dando uma palavra de esperança, um farol muito mais potente do que o farol de Regência. Jesus Cristo é a luz do mundo. Quem nele crê não perece, mas tem a vida eterna, tem a luz da vida. Que nós aqui reunidos e ouvindo essa palavra e celebrando esse ponto alto da nossa Romaria, saiamos daqui fortalecidos, comprometidos como povo sacerdotal, que deve consagrar este mundo a Deus. Povo sacerdotal é povo que cuida, é povo cuidador, povo profético que anuncia o reino de Deus, povo servidor que trabalha pela justiça, pela paz, pela solidariedade, pela fraternidade universal. Queridos irmãos aqui presentes, católicos, cristãos de outras denominações, pessoas de outras religiões, todas as pessoas de boa vontade, aqui nos reunimos e nos sentimos irmãos, ouvindo a palavra de Deus e fortalecidos por essa palavra e pelo sacramento, queremos prosseguir como peregrinos. A Romaria não termina aqui, e nem só na próxima edição. A Romaria é a vida toda, toda a vida é Romaria, rumo ao reino definitivo. Aqui estão os povos originários, os tupiniquins, nós temos os Guarani, que sempre buscam a terra sem males. Nós buscamos a terra sem males, é o reino de Deus, que começa aqui na história, através da nossa abertura ao Espírito que paira sobre as águas, o Espírito de Jesus, que nos conduz para fazer da história o começo da realização do reino, que é dom de Deus, mas também tarefa humana. Águas para a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Os gritos que saem das águas e da terra e ecoam no coração dos homens e mulheres que se deixaram orientar por Deus e testemunham o filho do carpinteiro na bacia do Rio Doce, chegou ao Deus de Abraão, de Jacó e de José, de Isaac. São estes os povos originários das comunidades tradicionais, das comunidades de base, da agricultura familiar, dos conselhos paritários de direitos, das comissões pastorais e movimentos, e todos os homens e mulheres de boa vontade que na justiça buscam e vivem o reino, como romeiros do reino na diocese de Colatina, neste regional leste 3 da CNBB, no Espírito Santo, com a província eclesiástica de Mariana e a diocese de Guanhães, apresentemos nossas preces cantando. Ó Senhor,
Senhor, Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Senhor Deus de amor e bondade, dai sabedoria aos nossos governantes para que promovam com justiça e dignidade o direito das pessoas mais vulneráveis, especialmente as que foram afetadas diretamente pelo crime ambiental das mineradoras da bacia do Rio Doce. Tendo assim seus sonhos e projetos ceifados, rezemos. Ó Senhor, Senhor, neste dia, escutai nossa prece. A narrativa da criação no livro do Gênesis mostra, de forma simbólica, ensinamentos profundos sobre a existência humana e a sua realidade histórica. Sugere que a existência humana esteja fundamentada em três relações intimamente ligadas: as relações com Deus, com o próximo e com a terra. Que saibamos refazer o nosso caminho na busca de nos salvarmos e salvarmos nossa casa comum. Cantemos ao Senhor. Ó Senhor, Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Nós te pedimos, Senhor, por este povo de regência sofrido, cada um de nós aqui presentes. Nós te pedimos pelos povos atingidos da bacia do Rio Doce. Nós te pedimos para movimentos sociais, movimentos de igreja, comprometidos com a recuperação socioambiental da bacia do Rio Doce, cada um. Nós te pedimos pelas instituições de justiça, pelas igrejas, para que todos nós sejamos firmes na fé e sigamos firmes na vocação do nosso batismo. Cantemos. Ó Senhor, Senhor, neste dia, escutai nossa prece. Ouvi, Pai de bondade, esses nossos pedidos, outros mais que trazemos em nossos corações. Dai-nos a graça de sermos esse povo sacerdotal, profético e servidor, e a exemplo de tantos mártires da caminhada que hoje nos acompanharam. Pode levantar aí, se tem em mãos, os cartazes dos mártires que nos acompanharam. Lembro também a irmã Creuza, tão ligada aqui, a história também do Espírito Santo. Nós possamos estar à altura dos desafios do nosso tempo e dóceis ao Espírito Santo, realizar a vossa vontade nesse momento da história, comprometendo-nos sempre mais com a missão salvífica do vosso Filho na força do Espírito. Isso vos pedimos, Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística. Dentre os principais impactos ambientais que podem ser causados pelas atividades de mineração estão a supressão da vegetação, perda da biodiversidade, contaminação das águas e solos, rebaixamento do lençol freático e secagem de poços e nascentes, alteração do relevo, perigo de desmoronamento, processos erosivos, poluição atmosférica, com a emissão
de gases e efeito de estufa. Neste sentido de reconhecimento público de tantos graves impactos com o rompimento da barragem de rejeito de Minas de Ferro e da empresa da Vale do Rio Doce em Mariana, Minas Gerais, bem como outros graves impactos que vêm sendo causados pela atividade de mineração, como em toda a bacia do Rio Doce, com a destruição do ecossistemas e exterminação de povos indígenas, quanto os impactos de mineração por meio da instalação de pedreiras em áreas urbanas. Apresentemos no altar do Senhor pão e vinho para serem consagrados com a regeneração de toda a nossa casa comum, cantando. No chão tocarei para a dança começar. Quando as mãos se entrelaçarem, vida nova de brotar. Toma vai o amor perfeito, pelo rio a mata flor, que o índio traz no peito. É louvor ao Criador. Uma só será a mesa, terra mãe será o altar, o sustento à natureza, em milagres vai nos dar. Oh, 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 oh. Onde todos têm lugar, os direitos, povos todos, terra inteira, te pertencem, ó Senhor. E os mares e as fronteiras têm lugar ao pleno amor. Uma só será a mesa, o sustento à natureza, em milagres vai nos dar. Oh, 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 oh. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele, vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor, meu Deus. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor, meu Deus. O céu e a terra o proclamam glorioso, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana ao Rei. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou um cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta,
E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o nosso Papa Francisco, com nossos bispos aqui presentes, Dom Luiz, Dom Geraldo, Dom Lauro, a mim, vosso indigno servo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, especialmente daqueles que foram vitimados pela tragédia do rompimento da barragem de Mariana. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria que vem do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o
mais um pecado no mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, a paz, a paz, a paz. Pai Santo, guarda que sejam um como nós, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entender minha palavra, mas dizer sua palavra e serei salvo. Comunhão com este povo sofrido é fazer a aliança com a causa do oprimido, é fazer a aliança com a causa do oprimido. Celebrando a Eucaristia, a vida a gente consome ao lutar pela justiça, acabando com a fome, pra que o outro seja gente, pra que ele tenha nome. Receber a comunhão com este povo sofrido é fazer a aliança com a causa do oprimido, é fazer a aliança com a causa do oprimido. Celebrar a Eucaristia com famintos e humilhados, com o pobre lavrador, sem ter nada no roçado, é estar em comunhão com Jesus crucificado. Receber a comunhão com este povo sofrido é fazer a aliança com a causa do oprimido, é fazer a aliança com a causa do oprimido. Celebrar a Eucaristia é também ser torturado, é ser perseguido e preso, é ser marginalizado, ser entregue aos tribunais, numa cruz pra ser pregado. Receber a comunhão com este povo sofrido é fazer a aliança com a causa do oprimido, é fazer a aliança com a causa do oprimido. Vai também ao nosso lado nesta Santa Eucaristia, a companheira de luta, a Santa Virgem Maria, guardará no coração de seu povo a agonia. Receber a comunhão com este povo sofrido é fazer a aliança com a causa do oprimido, é fazer a aliança com a causa do oprimido. Ai, ai. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, fonte de toda a bênção, que vosso Espírito pairava sobre as águas, fazei descer
sobre essas águas as bênçãos do céu, para que se torne sinal de proteção contra todos os mares e possam reaviver em nós a fé, a esperança e a caridade. Abençoai, Senhor, estas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendita e louvada seja esta Santa Romaria. Bendito o povo que marcha, tendo Cristo como guia. Bendito o povo que marcha, tendo Cristo como guia. Sou teu Senhor, sou povo novo, retirante, lutador, Deus dos peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cristo Redentor. Deus abençoe esse cruzeiro como sinal da nossa fé, da nossa caminhada no seguimento de Jesus, como cuidadores uns dos outros e cuidadores na casa comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido também todos os bispos aqui para que nós possamos abençoar o povo, porque vão acompanhar o cruzeiro e depois nem todos vão até lá, então já recebem a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Saúde, padroeira da Diocese de Colatina, desça sobre todos vós, sobre vossas famílias e comunidades, a bênção de Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu sou